para adorar o nome do Senhor. Trago a saudação de todos da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em especial do meu pastor Lucas, juntamente com a irmã Ziliane, todos os obreiros, para toda a igreja aqui também. E quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, irmãos. Só Deus sabe que o meu coração está aqui acelerado. No tempo que a gente vive, esse século que nós vivemos, muitas pessoas têm feito da palavra de Deus uma profissão e têm feito isso com muita facilidade, distorcido o que realmente deveria ser pregado para agradar a muitos, e o propósito maior é ganhar dinheiro. Mas aqueles que têm mantido o propósito com Deus de pregar o Evangelho, ele nunca vai chegar aqui tranquilo, porque ele sabe do compromisso, ele sabe do propósito, ele sabe da responsabilidade. Aqui está o pastor Rafael. Só que quando a gente desce daqui, tem várias pessoas que aqui nos conhecem e sabem quem eu sou no dia a dia. Se eu prego aquilo que eu não vivo, eu estou envergonhando o Evangelho. Se eu prego aquilo que eu não vivo, eu estou atrapalhando de muitos passarem e chegarem a Cristo. Então é por isso que sim, estou um pouquinho nervoso, estou um pouquinho ansioso, mas eu sei que daqui 2 minutinhos isso passa. Porque o Espírito de Deus que está aqui é quem vai usar, é quem vai transmitir uma palavra para o nosso coração nessa noite. Desde já, eu louvo a Deus pela vida da pastora, pela vida de todos os amados irmãos e irmãs que têm nos recebido com todo carinho. E realmente eu me sinto aqui em casa. Deus abençoe em especial a todos que estão visitando nessa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós falamos em especial, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, para fazer a leitura dessa noite. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 36. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 36. Somente um versículo. Onde a palavra de Deus nos diz assim, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou repetir. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos sentar em nome de Jesus. Antes de iniciar, quero louvar a Deus pela vida da esposa que está ali. Esse mês agora, dia 22, semana que vem, nós vamos fazer uma técnica juntos, para a glória de Deus. E não é fácil não, irmãos. Minha esposa sabe que no momento que ela se casou comigo, eu tinha um mistério de Deus a ser cumprido. E às vezes algumas dificuldades aparecem, porque a gente tem que obedecer a Deus e ser mulher de pastor, ser esposa de pastor, assim como ser marido de pastora. Às vezes tem aquela hora que Deus chega e diz assim, é assim que eu quero. E mesmo que a gente queira interrogar, a gente tem que obedecer. E a gente aprendeu bastante e ela junto comigo. Todos os lugares que nós fomos, tivemos experiências diferentes. Muitas pessoas dizendo, isso vai te atrapalhar, isso vai prejudicar seu casamento, isso vai prejudicar sua família, isso vai prejudicar sua vida. O que você pensa financeiramente? O que você pensa materialmente? Enfim, rapaz, o que você pensa? Eu dizia, eu não penso nada, só quero obedecer a Deus. E foi assim que a minha esposa começou a ir comigo e eu comecei a ir com ela. E esse mês agora, semana que vem, dia 22, nós vamos fazer a glória de Deus 10 anos juntos. Eu me sinto muito feliz com tudo que Deus está fazendo com nossa vida. Irmãos, hoje é um tema especial para a nossa vida. E pensa no tema que eu tenho compartilhado. Liberdade. Quem de nós não deseja ter liberdade?
Quem de nós não desejaria ser livre? Só que eu louvei a Deus aqui hoje, dei glória bem forte quando eu ouvi nosso amado irmão falando a respeito desse compromisso com Deus. E não um compromisso muitas vezes com o pastor, com a igreja, não que não seja, meus irmãos, algo interessante e bom. Mas o compromisso com Deus tem que ser verdade. Nós escutamos em nossos dias uma liberdade que é anunciada através de portas de igrejas abertas. Nós escutamos uma liberdade que é anunciada através do louvor, através de uma programação de rádio, através de instituições religiosas, e muitas pessoas, na verdade, que criticam a teologia em si, eu acho que deveriam estudar e buscar um pouquinho de conhecimento para entender a diferença entre a instituição religiosa e a igreja de Deus. Porque quando não temos essa compreensão, a gente critica sem saber o que realmente é. Quem sabe tem pessoas nessa noite que têm essa dúvida. A instituição religiosa realmente é uma empresa que precisa de CNPJ, que precisa de contabilidade, que precisa de responsabilidade diante da lei do homem, para que isso se mantenha de uma forma organizada. Mas a igreja de Cristo, a igreja santificada, a igreja purificada, a igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor, ela é uma igreja livre de tudo isso. E o que ela precisa fazer é só obedecer a Deus. E esse verso nos revela uma verdade que me chama muita atenção: que existe uma liberdade que vem somente através de Jesus Cristo. Não existe nada nesse mundo que você ou eu venha fazer que vai nos trazer liberdade. E eu me lembro no início da minha caminhada, quando eu comecei a ir na igreja, isso com 22 anos de idade. Antes disso eu não sabia o que era ser crente. Na verdade eu tinha medo. Quando eu passava na porta de uma igreja, eu via as pessoas orando, as pessoas fazendo aquelas orações fervorosas, adorando como os irmãos estavam aqui hoje. Sabe o que eu dizia? São doidos. Esse povo é doido. Adorando a Deus que eles não veem. Eu preferia muito mais, sabe o quê? Adorar o time de futebol que eu gostava. Eu via. E é estranho, realmente, para quem nunca teve uma experiência com Deus, vir para a igreja, se encontrar com Deus e dizer: agora eu sou livre em Cristo. É estranho, é diferente, nós temos que assumir isso. Mas depois que eu tive a primeira experiência, através de um louvor, de Voz da Verdade, chamado Projeto no Deserto, eu me encontrei naquele louvor. Parece que aquele louvor foi feito para mim. Porque eu estava numa situação de depressão terrível. Eu estava numa situação que todo o dinheiro que eu ganhava eu perdia assim, uma hora para outra. Eu recebia o salário hoje, amanhã eu estava gastando ele todo. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Um jovem, trabalhando, registrado, mas o dinheiro não dava para nada. E a minha vida era só fama. Para quem conhece um pouquinho do meu testemunho, eu vou ser rápido aqui, mas as redes sociais nos revelam tudo. Eu era um jogador de futebol, não profissional, mas entre uma linha, muitas pessoas me conheciam e me conhecem até hoje. Saí para fora daqui, fui fazer teste em times de futebol, Cruzeiro, América, e aquela coisa toda de tirar foto, aquela coisa toda de as pessoas baterem palma para você achar que é tal. Então, para que Jesus? Só que ali que eu me encontrei num vazio terrível, porque nada disso preenche. E foi um momento que, quando eu passei na porta de uma igreja e eu entrei pela primeira vez, eu senti algo diferente. Eu não via Jesus em nada, mas eu sentia Jesus. Eu olhava e falava assim: o que está acontecendo? Eu estou sentindo vontade de chorar e não sei porquê. Eu estou sentindo vontade de pular e não sei porquê. Eu estou sentindo vontade de dizer para as pessoas que eu amo elas, porque eu saí da igreja no primeiro dia já pensando assim: eu tenho que chegar lá e dizer para meu pai que eu amo ele. Eu tenho que dizer para minha mãe que eu amo ela. Mas não sabe que eu não tinha esse desejo. E aí que é o interessante. Deus ele não vai entrar de uma vez na sua vida e mudar tudo, mas ele vai começar a te chamar aos poucos e conduzir a sua vida. Mas
vem aquele momento de impacto. E as pessoas começam a dizer assim: Rafael, se você quiser batizar, você vai ter que deixar isso aqui. Rafael, você tem isso aqui na sua casa, né, Rafael? Se você quiser batizar, se você quiser estar em comunhão com a igreja, você vai ter que deixar isso aqui. Rafael, você escuta esse tipo de música aqui, não é? Se você quiser batizar, você vai ter que não escutar mais essa música. Rafael, você vai em tal lugar assim, você faz isso. Se você quiser batizar e entrar em comunhão com a igreja, você vai ter que deixar isso. Eu quero que os irmãos escutem bem a introdução dessa mensagem para que depois entendam que realmente Deus veio preparar isso. E eu aceitei tudo isso. Durante 7 anos da minha vida, eu ouvi as pessoas dizendo: isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. E fizeram uma lista bem grande. Pensa numa pessoa que gostava disso. Quando alguém chegava e dizia assim: Jesus me disse que você não pode fazer isso. Aí eu dizia: amém, a partir de hoje não faço. Mas tinha um vazio que dizia assim: não está muito certo isso não. Mas para obedecer e continuar em comunhão com a instituição, aí a diferença, o que eu fazia? Obedecia. Porque aí vem aquele versículo, né, que muitas usam fora de contexto: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas peraí, obedecer a Deus ou aos homens? Usado fora de contexto, ele faz obedecer a instituição, a igreja dos homens, e esquecer de obedecer a Cristo. Vem uma mudança, vem uma alteração. Fora, a mudança foi grande. Quem olhava para mim dizia assim: ele é crente agora, né? Ele jogava bola, agora não joga mais, agora ele é crente, né? Ele ia no boteco, agora ele está indo na igreja, agora ele é crente, né? Ele ia na festa, ele ia nisso e naquilo, agora ele não vai mais, agora ele vai para a igreja, então ele é crente, né? Realmente, eu era crente. Mas o que é ser crente, irmãos? Ser crente é simplesmente crer em alguma coisa. A Bíblia diz que o diabo, ele crê, estremece, mas ele não obedece. Glórias, irmãos. Ele pensa, isso aí. Isso traz libertação. Isso traz libertação, pastor. Mas no início eu não queria muito isso. Eu comprei uma Bíblia e coloquei debaixo do braço, mas eu não queria ler Bíblia. Então tudo que me diziam eu aceitava. Não pode, não pode, não pode. Ah, isso aqui pode. E eu comecei a seguir isso. E a minha vida foi indo. E a minha vida foi indo nessa realidade. Mas dentro de mim continuava vazio. Dentro de mim as coisas estavam pesadas. E aí veio a primeira crise. Veio as primeiras dificuldades. E sabe qual foi a primeira coisa que eu comecei? Estou saindo da igreja. Quer saber uma coisa? Não vou mais na igreja. Mas eu tinha mudado, porque as pessoas tinham falado comigo que eu deveria mudar. Eu tinha mudado, porque Cristo havia me libertado. Então, o primeiro passo que eu desse para trás, as coisas que antes eu fazia, eu ia voltar a fazer. Porque eu não fui liberto, eu simplesmente deixei de fazer. É diferente. Ser liberto é ser transformado de tal forma que você não sinta falta daquilo. Agora, porque as pessoas falam, se você deixar hoje, amanhã você vai fazer em dobro. Quando você tiver a primeira crise, você vai fazer em dobro. Mas aí, eu quero entrar agora nesse texto, porque o verso 36 nos traz uma realidade e uma palavra que me chama a atenção. E o termo é verdadeiramente. Se você olhar o verso 31, essa mesma palavra está sendo citada. Verdadeiramente. Só seremos livres se verdadeiramente Cristo nos libertar. Quer entender porque as pessoas escolhem a igreja para congregar e não conseguem muitas vezes congregar? Porque ainda verdadeiramente não foi Cristo que libertou e chamou. Pode ser um convite. Nossa, que bênção! O pastor Rafael me chamou e eu vou lá hoje. A pastora me chamou e eu vou lá hoje. Os irmãos me chamou e eu vou lá hoje. Mas sabe qual é o gostoso? E eu faço questão de ressaltar isso aqui. É quando você está na sua casa, cheio de afazeres, e o seu coração começa a acelerar, o Espírito de Deus começa a te incomodar, e você começa a dizer: eu tenho que ir na igreja hoje. Não caiu uma mensagem no seu celular, ninguém falou nada com você para
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11, um pouquinho atrás aqui, tem a história de uma mulher adúltera. Ela foi pega no próprio ato. E a Bíblia relata que os fariseus daquele tempo se reuniram, pegaram aquela mulher e levaram até Jesus. No momento que chegaram com aquela mulher até Jesus, a história nos diz que a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser morta. Mas aí entra Jesus na história. E antes de haver qualquer libertação na nossa vida, vai sempre haver algo: justificação. Não haverá libertação sem justificação. E o verso 7 do capítulo 8 nos diz assim: e como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, olha aí, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tinha vários ao redor daquela mulher, mas Jesus só olhou para eles e disse assim: entre vós, se tiver alguém que não tem pecado, pode matar agora, pode apedrejar agora. Jesus estava justificando aquela mulher. Jesus estava dizendo: vocês não vão tocar agora, porque a partir de agora quem toma a vida dela sou eu. A partir de agora quem cuida dela sou eu. A partir de agora quem direciona a vida dela sou eu. A partir de agora quem vai tomar conta dos passos, das palavras, das atitudes dela sou eu. Mas se vocês se titulam santos, podem agir. Mas eu sei o coração de vocês. E aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Justificação. Aí depois vem a libertação. Verso 10 e 11. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Justificação diante dos acusadores e depois libertação. Vai, eu estou te libertando, mas vai. Eu estou te libertando, mas não precisa ficar preso a mim. Vai, faça, mova, viva. Meus amados irmãos, entendam uma coisa. Eu tenho repetido bastante isso, pastor. Igreja, eu tenho repetido bastante isso. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então, quem sabe seja essa a minha última mensagem. Entenda uma coisa: não há libertação sem a justificação de Jesus para com a nossa vida. Eu posso falar milhões de palavras e até bonitinho falar de Jesus. Eu posso sim, e tenho liberdade para isso. De dizer: eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é tudo para mim, Jesus é minha vida. Mas enquanto Jesus não retribuir as mesmas palavras de mim para os que estão ao meu redor e para mim mesmo, infelizmente eu não serei livre. A minha liberdade só vem no momento que Jesus começa a me justificar. Aquela mulher só foi justificada no momento que ela se deitou, que ela se prostrou aos pés de Jesus, apesar de ter sido levada, mas ela se prostrou. Veio a justificação e depois veio a libertação. Evangelho de Mateus, capítulo 9, o verso 1, nos fala sobre o paralítico. E essa história nos relata que alguns homens levaram um homem até Jesus. Novamente essa história. Vários homens levando uma pessoa até Jesus. E esse paralítico, Mateus capítulo 9, verso 1, quando ele chega até Jesus, ele é justificado. Verso 2 ao verso 6 do capítulo 9. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que, verso 3,
alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, reconhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, verso 6: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vá-te para a tua casa. Primeiro, ele justificou o paralítico diante daqueles que estavam ali, não entendendo porque ele falou: perdoados estão os teus pecados. E depois ele disse: agora pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Antes da libertação vem a justificação. Nós vivemos um momento difícil realmente para o verdadeiro evangelho fluir na nossa vida, porque as pessoas aprenderam a se justificar pelo que fazem. Se eu faço coisas boas, eu digo: estou agradando a Deus pelo que eu estou fazendo. Se eu não faço, eu digo: eu não estou agradando a Deus pelo que eu não estou fazendo. Quando na verdade, até o que não fazemos pode agradar a Deus. Até o que não realizamos pode agradar a Deus. Sabe aquele momento que em silêncio você demonstra o seu amor por alguém? Você não está fazendo nada mais do que deveria fazer. Simplesmente você está em silêncio. Você está um exemplo muito claro para quem é casado, para quem tem uma vida conjugal estável, sabe bem, que tem hora que a melhor forma de você demonstrar o amor pela pessoa que está do seu lado é ficando em silêncio. Muitas vezes é assim. Você não agrada a Deus quando você fica em silêncio. Chegou na roda dos escarnecedores, as pessoas estão falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal do irmão da igreja, criticando todo mundo, criticando até a Deus. Nem sempre leva a resposta de confronto. Às vezes o seu silêncio vai glorificar a Deus. E esses homens levaram aquele paralítico, não entendendo a situação. Mas posteriormente, Jesus justificou aquele paralítico e disse a ele: pega agora a tua cama, volta para a tua casa, segue a sua vida. A mesma coisa que ele fez com a mulher adulta. Nós não somos justificados, meus amados irmãos e irmãs, por aquilo que nós falamos de Jesus. Nunca seremos. Não é porque eu estou aqui pregando que eu vou morar no céu. Não é porque eu fiz um curso de teologia, não é porque... Nossa, teria uma lista imensa. Não, esquece isso. Esquece isso. Não é o que nós fazemos. A justificação, a libertação de Cristo vem naturalmente pela graça. É a graça. Sem ela, nós não vamos conseguir ficar de pé e não vamos conseguir chegar ao final da nossa caminhada. E eu queria chamar a sua atenção, porque quando lemos esse texto de João, capítulo 8, verso 36, nós vemos que é bem falado a respeito do termo verdadeiramente. Será que as mentiras desse dia não têm te sufocado e por isso você não consegue fluir mais na presença do Senhor? Será que aquilo que é, usando o termo das redes sociais hoje, aquilo que é fake news, não tem sufocado a sua oração, a sua adoração, o seu desejo de servir a Deus? Porque alguém disse que aquilo que você fez não agradou a Deus, te prendeu de tal forma que você não consegue mais tomar a decisão. Há um tempo atrás, uma determinada pessoa falou comigo assim: pastor, não vou mais na igreja não. Eu falei: mas por quê? Porque na igreja está assim, 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 assim. Aí eu falei: qual igreja que você já visitou? Ela citou 3 igrejas. Eu falei: irmã, a única coisa que você precisa fazer é trocar um pouquinho de roupa. Fui bem sincero com ela, da forma mais simples que o pastor poderia ser. Você não vai conseguir usar uma roupa, a mesma roupa, em um velório ou um casamento. Às vezes você está usando a mesma roupa no velório ou no casamento. Você com uma roupa preta e vai no velório, ninguém vai reparar, é isso mesmo. Só que depois você vai no casamento com a mesma roupa preta.
Às vezes a única coisa que está precisando fazer é Cristo realmente te libertar e você entender, não é aqui, mas pode ser aqui. Não é essa instituição religiosa que está transmitindo a palavra de Deus da forma que realmente Cristo vai me libertar, mas essa aqui pode ser. Então, ao invés de você largar tudo, ao invés de você ser um desigrejado, ao invés de você querer ficar aí andando de lá para cá, daqui para lá, procura o lugar certo. Se posicione, deixe Cristo te libertar e fica firme com o Senhor. Ah, mas estão dizendo que ali não é bem o que parece, mas se Cristo te libertou, mesmo que você esteja num lugar que tenha defeitos, você em Cristo é o que importa. É o que importa. Foram muitas regras durante 7 anos da minha vida e o vazio estava ali. Depois que Cristo realmente me libertou, hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer: sou livre. Sou livre. Meus amados irmãos, o texto deixa bem claro. João 8, verso 36. Que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. É hoje o dia do encontro com Deus. É hoje o dia de Deus te encontrar aqui e te santificar, te libertar. Sabe aquele desejo de voltar para trás? Não estou falando de deixar a igreja. Eu estou falando de querer esquecer Jesus como essência na sua vida. Eu estou falando de você renunciar ao amor tão grande de Deus pela sua vida. Eu estou falando disso. O desejo de voltar para trás é aí. Porque depois de conhecer o amor de Deus, não há outra opção. Não há outra opção. É um casamento real que tem que ir até que a morte o separe. Depois que partir daqui, tem que estar com ele. Não tem outra opção. É um casamento eterno com Cristo. É o amor eterno que nós compartilhamos, da parte de Cristo para conosco e de nós também para com Cristo. E o mais interessante, se você abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Romanos, capítulo 3, verso 23 ao verso 26, a Bíblia nos diz assim: Romanos 3, verso 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, vou repetir, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Verso 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Lembra das duas histórias da mulher adúltera e do paralítico de Cafarnaum? A primeira coisa é justificação. Então ele será o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Mais à frente, no capítulo 5, verso 8 ao verso 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados. Vou repetir. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É Cristo, irmãos. Não é a igreja. É Cristo. É Cristo, não são as minhas obras. É Cristo, não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, não é o meu status, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que nós fazemos. Engano. Achar que porque eu oro muito, isso vai me levar para o céu. Eu tenho que fazer com prazer. Eu tenho que conversar com Cristo com prazer. Eu tenho que orar com
Nunca case com uma pessoa que não tem por prioridade servir a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se você conhece a palavra, priorize alguém que antes de fazer um compromisso com você, ele olhe para você e diga assim: eu amo a Deus. E é por isso que eu vou te amar. Porque quem ama a Deus não trai. Quem ama a Deus não vai humilhar a sua esposa ou o seu marido pelo simples fato de ter uma ego à frente dos outros. Quem ama a Deus não vai vir para a igreja só para tirar fotinho com rede social. Nos nossos dias está acontecendo isso. Isso aí é porque eu estou entrando para essa área aqui, mas vamos lá. Quer casar? Aí vai tirar uma fotinha na igreja. Você já viu isso, pastor? Estou indo na igreja. Agora eu sou crente. Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Agora eu estou indo na igreja, compro uma Bíblia, põe debaixo do braço, muda a roupa, coloca, né, uma roupinha melhor, mais bonitinha, e vai tirar foto lá. Estou indo na igreja. Agora eu sou crente, agora eu acredito em Deus. Infelizmente as mulheres estão ficando atrás também, não. Querendo casar, então a igreja é um lugar de refúgio. É um lugar de tirar uma fotinha um pouquinho melhor no Instagram, no Facebook. E aí, mostrar lá que está tudo mil maravilha, quando na verdade Cristo está no último plano. É querendo conquistar aquela pessoa. Quem não ama a Cristo não ama o seu próximo. E ponto final. É isso mesmo. Quem não ama a Cristo não ama o seu próximo. O mesmo amor que você tem pela sua companheira, pelo seu companheiro, você tem que ter por Cristo. Mas olha que interessante. Já que a justificação é por Cristo, já que não somos pelas nossas obras, então nós fazemos tudo o que fazemos por prazer de estar com Cristo, por alegria de estar com Cristo, por desejo de dizer: Cristo, eu te amo. Jesus, eu te amo. E quando nós começamos a pensar assim, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versos 5 ao 10, um homem chamado Zaqueu, que ele estava imaginando que ia ficar só em cima de uma árvore olhando Jesus passar. Mas Jesus, passando debaixo daquela figueira, olhou para ele e disse: desce depressa, porque o dia convém até a tua casa. Sabe aquela hora que você está meio perdido, que você não sabe, vamos ao tempo dos nossos dias, eu não sei qual igreja que eu devo congregar? Sabe aquela dúvida meio que sem sentido? Mas eu entendo, irmãos que dizem assim, porque eu também no início era assim. Eu não sei qual igreja que eu devo congregar. Qual igreja será que é a boa, pastor? Qual igreja será que é a melhor? Onde será que realmente Deus está? São aquelas dúvidas que só cabe a você orar, perguntar ao Senhor, e aonde Ele te deixar bem, aonde você se sentir feliz, aonde você não venha somente para chorar, mas venha para sorrir, aonde você não entre somente para pedir, mas para agradecer. É ali. Ponto. É isso. Se sentiu bem? Está feliz? Está sentindo que Deus está falando com você? Para que ficar daqui para lá, de lá para cá? Dê a oportunidade das pessoas te ajudarem. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para isso. O pastor e o pastor estão aqui para isso. Dê a oportunidade de se ajudarem. Vocês não. Aqueles que quem sabe estabelecer, dê a oportunidade para as pessoas te amarem e te ajudar. Não vai tentar ficar correndo no problema, pulando daqui para lá e lutando. Realmente, como foi dito, uma congregação ou outra, dê a oportunidade para se ajudar. Aí Zaqueu desceu depressa. Jesus pegou na sua mão, imagina, eles andando e conversando, os fariseus ao redor, olhando, meio querendo criticar. Quando entraram na casa, a Bíblia relata que logo que eles entraram, os fariseus começaram a murmurar. Começaram já a se levantar contra aquele homem, contra Jesus. E aí a Bíblia nos diz que na hora que Jesus começou a conversar com aqueles homens, ele já disse que havia entrado salvação naquela casa. Havia entrado naquele momento salvação naquela casa. Mas eu quero ler aqui do verso 5 ao verso 10, Lucas 19.
que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, ou mais adiante, verso 8: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa ter defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aquele queria se justificar do que ele havia feito, querendo fazer obras para dizer que aquilo ia ser merecedor de estar com Jesus. Aí Jesus diz no verso 9: ele disse que Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos estavam murmurando, dizendo que ele não era merecedor, que ali não era o lugar de Jesus estar. Mas Jesus deixou bem claro: eu tenho um propósito aqui. Eu tenho um propósito aqui. Jesus justificou e Jesus salvou. Não há salvação sem justificação. Eu quero orar pela igreja nessa noite, porque verdadeiramente não haverá libertação se Cristo não nos justificar. Se não houver alguém que nunca te viu, mas que ouviu falar de você, e o que ele ouviu foi bom, e ele sentiu que foi Deus que mandou alguém falar de você para ele. Se não houver uma história de louca como essa, e no final essa pessoa te encontra e diz assim: nossa, é até mais do que a minha pessoa me falou. Falou que você era assim uma pessoa de Deus, falou que você era uma pessoa de oração, falou que você era uma pessoa que lia a Bíblia, falou que você era uma pessoa de conhecimento, falou que você era uma pessoa de Deus. Mas eu estou conversando com você agora e você é mais do que eu imaginava. Se não houver umas histórias meio loucas como essa, ainda precisa acontecer algo especial na sua vida para que isso aconteça. Porque verdadeiramente só haverá libertação quando houver justificação. E essa justificação da parte de Deus. Amém.